optei ficar com o Bruno por uma escolha minha. Não preciso dizer o que eu sinto por ele. Mas ele é o marido que eu escolhi pra mim. E aonde ele for, eu vou atrás. Eu vou me mudar de vez, eu vou morar lá, vou residir lá, vou trabalhar lá. E aí de lá eu vou me deslocar a Francisco Sá. Então vai ser bem mais fácil pra mim. Ele só tem tamanho. Eu tive o desprazer de conviver com o Macarrão e com o Jorge durante aproximadamente 2 meses. A pessoa fria, ele sim, frio, calculista sim, manipulador. Eu não tenho filho, mas assim, eu acho que essa criança foi usada desde o momento que estava no ventre. O Bruninho, para Elisa, era um troféu. Não estou aqui para falar da vida que ela levava, do que ela fazia, mas todo mundo sabe quem ela era. Você chegou a engravidar? Eu acho, assim, a maior prova de que o Bruno não mandou matar a Elisa é que até hoje ele não sabe se o Bruninho é filho dele. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E como sempre digo para vocês, eu detesto o caso Bruno. Prometi não falar mais sobre o caso Bruno se não houvesse novidade. Como há uma novidade, eu vou falar do caso Bruno hoje e depois nunca mais. Estamos combinados? Bota a imagem da Ingrid, dessas entrevistas da Ingrid. Eu quero deixar claro que nós exibiremos para vocês hoje, com a autorização que recebemos, nós exibiremos essa entrevista da Ingrid. Essa entrevista da Ingrid, o Carline sabe, que foi feito pelo jornal O Dia. Bota só imagens da entrevista, sem áudio, é isso aí. Essa é a Ingrid falando tudo. A Ingrid hoje é a esposa do Bruno, ela é casada com o Bruno. A entrevista foi feita pela jornalista Márcia Vieira, do blog Observatório da Bola, que está hospedado no site do jornal O Dia do Rio de Janeiro. E nessa entrevista, que foi intermediada e autorizada pelo atual advogado do goleiro Bruno, que é o Dr. Simin, a Ingrid falou adoidado. Falou de gravidez, falou de suicídio, de tentativa de suicídio do Bruno, falou que está com a casa alugada lá em Montes Claros, falou que detesta o Macarrão e soltou os cachorros. Falou demais. A Ingrid falou demais pela primeira vez. E nós vamos ouvir tudo isso. E eu quero deixar claro para vocês que o doutor Francisco Simin, o atual advogado do goleiro Bruno, só não está conosco aqui porque está trabalhando no julgamento. Ele agradeceu o convite, só por isso ele não está aqui. Senão ele estaria. Mas convidei o mais emblemático dos advogados do goleiro Bruno, aquele que colocaria o Bruno na Copa do Mundo. Está conosco o doutor Rui Pimenta, que advogou para o goleiro Bruno. Obrigado, Rui, pela sua presença. Nada. Também conosco um dos mais atuantes juristas e advogados do caso Bruno, que é o doutor Zanoni Manuel de Oliveira, defensor do Marcos Aparecido, mais conhecido no mundo como Bola. Tudo bem, Zanoni? Tudo ótimo, Carline. É um prazer voltar ao seu programa. Para nós o prazer é imenso e fica ainda maior quando temos a ótica e a análise da psicóloga mais famosa da TV, que é a doutora Érica Machado. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Que acompanhou esse caso desde o início, desde o nascedouro, junto com o cidadão Éder, os dois de mãos dadas, o Éder aqui conosco. Boa tarde, minhas queridas e meus queridos telespectadores e a todos aqui da mesa.
Ingrid falou pela primeira vez e agora vocês vão ouvir por completo o que ela falou, a jornalista Márcia Vieira, do Observatório da Bola, sobre a gravidez. Ela ficou grávida do goleiro Bruno e perdeu a criança à época do julgamento. Pode falar, Ingrid. Você chegou a engravidar? Eu descobri, no júri em si, eu já tinha perdido. Descobri que eu estava grávida, fui naquele tumulto e eu trabalho perto de um aparelho de raio-x, eu entro no presídio com um raio-x de alta potência. E eu já descobri a gravidez, eu estava com 2 meses e meio de gravidez e não sabia. Você descobriu quando? Lembra o mês? Foi em fevereiro do ano passado. 2013. Foi. E eu já estava com 2 meses e meio. E foi uma coisa muito rápida. Porque eu descobri e eu desconfiei. Aí fiz um exame, aí constatou. E aí eu fui fazer uma ultra, até porque para eu poder entrar na penitenciária, eu precisava de uma ultra e do início do pré-natal e do exame. Então eu fiz tudo aquilo muito rápido e eu descobri com quantas semanas eu estava, né? E assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito assustada. Porque não foi esperado, ia ser muito difícil para mim, porque já é difícil sozinha. Imagina você ter um filho com um pai nessa situação. Então assim, e foi tudo muito junto, o júri estava chegando e foi tudo muito rápido. Foi logo depois de uma segunda ultra que eu fui fazer, ultra de rotina mesmo. A gente tem que fazer um exame chamado translucência nucal para saber como que tá a gravidez, e durante essa ultra o meu bebê já estava sem batimento, né? Então assim, mas meu coração de mãe parecia que eu sabia. Então assim, eu sofri, mas dentro de mim, sabe, parece que algo me dizia que não era a hora ainda. Fala, doutora Érica. 2 meses e meio, ela não sabia? 8, 9, 10 semanas de gravidez. A gente até vê casos aí de meninas que escondem a gravidez, mas enfim. A Ingrid, a gente nunca tinha ouvido ela falar ainda, só visto ela beijar, né? Beijava lá na muito, Assembleia né? Legislativa, naquela Beijoqueira, audiência. moça. Agora, sabe o que me lembrou essa entrevista? O cenário, o mesmo que a Elisa estava, aquelas plantas atrás, assim, me deu uma sensação ruim, sabe? Você tá falando demais. Disso aí? Isso aí é na porta de uma delegacia lá do Rio de Janeiro. Inclusive foi gravado por um dos autores desse livro, Indefensável. Foi um dos autores do livro que gravou esse vídeo. Só me lembrou a Você mesma está querendo situação. dizer que a Ingrid Não, só acho pode que... ter o mesmo fim da Não, Ingrid? só acho que fala. O que ela vai falar? Ela falou que engravidou do marido dela. Ah, mas isso... E que as funções todas aí, a ultrassonografia que ela fez, o raio-x, que ela é dentista, trabalha, e que ela perdeu a criança na época do julgamento. Ela está mentindo? Falaria o menos possível. Você acha que ela está mentindo? Não acho que ela esteja mentindo, mas eu fico pensando assim, acho que todo ser humano tem uma história para contar, uma história boa para contar, né? Eu, profissional da escuta, dou muito valor àquilo que o outro fala, mas para que ela está falando isso agora? Ela não te convence? Não estou entendendo para que ela está falando Ela está agora. falando agora porque ela está de apartamento alugado em Montes Claros, o Bruno já foi transferido, está em Francisco Sá, que é ali do lado de Montes Claros. Ela quer reconstruir uma vida e diz que o Bruno vai jogar bola lá no Montes Claros. E fala mais um montão de coisa e vai falar ainda neste programa, porque nós ouviremos os juristas aqui presentes e ouviremos também o cidadão Éder, porque as mulheres que passaram na vida do Bruno são muitas. Para falar, a Ingrid é a atual esposa dele, mas teve a Fernanda, vocês lembram, né? Teve a Daiane, que é a ex-mulher, que chegou a ser condenada, já cumpriu, está 0-0 agora com a justiça, mas agora a Ingrid está falando, tem imagem da Ingrid e daqui a pouco a Ingrid vai falar muito mais aqui no TV Verdade. Um minutinho só que a gente já volta com o nosso programa com essas revelações.
sabendo da gravidez, ele o tempo todo queria fazer o exame durante a gravidez. E ela sempre recuava, né, dava um jeito, dava uma desculpa, né. Enfim, aí acabou que foi um tumulto atrás do outro, as coisas foram acontecendo e quando foi ver até hoje não foi feito o exame de DNA. Eu tenho certeza que o Bruno, assim, quando ele reconheceu, que na verdade ele foi praticamente impulsionado a reconhecer, sabe? Ele estava sobre o patrão, assim, era um outro patrono, era um outro advogado que o incentivou a fazer isso. Mas o Bruno não é esse monstro, ele não é contra o Bruninho, sabe? É assim, o Bruno não foi criado pelo pai e pela mãe, todo mundo sabe disso. E ele não teve pai, ele não teve mãe, ele teve a mãe sim, a dona Estela, sabe? Foi a mãe que é a mãe para ele, a mãe que ele tem, é a dona Estela que criou, mas assim, ele não teve o pai. Então assim, e uma coisa que ficou muito marcada para mim, que ele falou, eu jamais faria nada contra essa criança, porque eu não tive pai. Então, assim, eu não queria que ele passasse pela mesma coisa que eu passei. Essa é a Ingrid, esposa do goleiro Bruno, preso em Francisco Sá, do lado de Montes Claros. Este é o TV Verdade, ao vivo para toda Minas Gerais. Hoje recebendo o Dr. Zanoni, que é o advogado do Marcos Aparecido, o Bola. Recebendo também o Dr. Rui Pimenta, que atuou na defesa do goleiro Bruno e quase botou ele na Copa do Mundo como goleiro titular. Está conosco também a doutora Érica Machado, a psicóloga mais linda e mais famosa da TV brasileira. E o cidadão Éder, que acompanha esse caso em detalhes desde o início. Dr. Zanoni, nunca foi feito esse DNA ou foi feito? Porque eu lembro que o senhor veio por várias vezes nesse programa aqui, onde recebemos os seus colegas advogados e todos falavam que havia o DNA comprobatório do menininho Bruno, aí essa imagem exclusiva, quando ele esteve aqui no TV Verdade, feito em função daquele processo do Rio de Janeiro lá. Carline, é interessante, porque eu, desde o início, quando da prisão dos envolvidos, eu atuei defendendo o Marcos Aparecido. E fui praticamente até o final, até o primeiro júri em que o Marcos Aparecido foi absolvido. Trabalhei naquele júri até então. E várias vezes, não só em plenário de julgamento, em audiências relacionadas ao caso, e também no seu programa, eu ouvi da boca de vários advogados que representavam o goleiro Bruno e de outras partes envolvidas, que esse DNA existia, que deveras havia sido realizado um DNA e que o resultado fora positivo. Mas se fora ou não realizado, isso em nada interessava ao Marcos Aparecido naquele momento. Não mudava a defesa do Bola? Nem um pouco. Até hoje, Marcos Aparecido nega peremptoriamente a autoria. E nega também que é o pai do Bruninho. O Bola não é o pai do Bruninho, né? Não, absolutamente. Né? Não é. Nada a ver. Não é, nada a ver. E também não matou a Elisa. Nunca esteve com essa... Só entregou a Elisa lá para os policiais na Lagoa da Pampulha, é isso? Isso segundo o Ministério Público. E segundo o novo inquérito que está sendo concluído pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Minas Gerais. Mas não em relação ao Marcos Aparecido. Um dos advogados que aqui falou que o DNA tinha e que o Bruninho era filho do Bruno e que atuou como advogado do goleiro Bruno é o Rui Pimenta, que está aqui do meu lado. Um dos maiores nomes da advocacia brasileira. Ô Rui, você falou aqui, Rui. Falei, que não tinha houve. o DNA? Você mentiu para mim? Não. É aqui. Você mentiu ou não mentiu? Não. Houve o DNA. Foi feito. Foi feito. Comprovou. Está no processo de cobrança no Rio de Janeiro. Eu estive lá e vi o laudo e confirmando a paternidade do Bruno, do menino, que era a mãe, era a Samúdio. A Samúdio pedindo a pensão alimentícia. Então houve a necessidade e foi feito e confirmado que o garotinho é do Até Bruno. porque era fundamental esse exame pelo teor do processo que corria lá, da paternidade, da agressão. Evidente, senão os honorários, senão a pensão não seria oficializada. E por que a atual esposa, agora a esposa do Bruno, a dentista Ingrid, está falando que não tem teste de DNA, que nunca foi feito? Talvez, ela é eu a conheço, convivi com ela durante um tempo, é uma mulher honrada, digna de bem. Ela pode não estar informada, porque ela não esteve lá no Fórum da Barra, no Rio de Janeiro, e não viu
o resultado do DNA quando taxou. Ah, ela não foi lá no Ford da Taquara? Chama Taquara lá, né? Barra é gente chique que fala. Exato. É o Ford da Taquara, lá, né? Está lá, eu tive com o processo nas mãos e vi a comprovação, não tem dúvida nenhuma. E o próprio Bruno sabe disso. E a Ingrid está mentindo, então? Não sei se às vezes ela pode estar mal informada, né? É outra situação. Porque o advogado dela é um grande advogado, é o Simin, que é o advogado do Bruno. Sem dúvida, sem dúvida. Simin não mandaria ela mentir, mandaria? De repente... De repente o quê, Rui? Esse caso é tão tumultuado que, de repente, as verdades passam a ser falsas. Mas é verdade. Eu vi lá, sou testemunho ocular. Cidadão Éder, o senhor que acompanha desde o início, como é que uma verdade vira falsa? Ô, Carline, a partir do momento que uma dentista, uma pessoa de uma área médica, né, não sabe se está grávida, tem relação sexual sem preservativo e o Ministério da Saúde manda usar, principalmente... O senhor sabe né? se ela não usou preservativo? Ué, se ela tivesse usado preservativo, não teria suspeita de gravidez. Ué, mas furar, né? Furar, Ô, Carlinhos, pelo amor de Deus, você acredita nisso? E na história da tem carrocinha? tanta verdade que vira mentira. Pois vira. Camisinha não pode furar? Então... Acho mais fácil a camisinha furar. Uma verdade vira mentira, igual o Rui Pimenta falou aqui. Eu também acredito em fada, bruxa, saci, pererê, curupira e essas coisas mais. Mula sem cabeça. Mula sem Agora, cabeça. com cabeça... Não tem. Aí, nesse caso, não tem. Não mas, tem. Carlinhos, Mas, gente, eu acredito que ela esteja dizendo a verdade. Vamos falar sério aqui. Da gravidez? Dá uma brincadeira. Porque isso não interfere essa no processo entrevista nada. que está aí, essa entrevista nada mais é do que um negócio para levantar a bola do Bruno. Ela está querendo mostrar que o Bruno é uma pessoa sensível, que ele é igual a certas pessoas que não sabia de nada, que ele é um coitadinho, ele é mais um inocente que está jogado na frieza do cárcere e essas coisas mais. Olha, doutora Ingrid, que me perdoe, viu? Eu vou ser muito sincero. Isso, pra mim, é uma conversa fiada, uma balela. Não acredito na senhora e a senhora deveria cuidar do dente. Abre a boca pra cuidar de dente. Não abre a boca pra falar direito, não, a senhora já falou bobagem. Imagem da Ingrid dessa entrevista exclusiva feita pela jornalista Márcia Vieira do Dia Observatório da Bola é o blog. Momento em que eu mando um abraço pro Newton Sérgio, que é lá de Teófilo Otoni, diz que a cidade está parada para assistir o programa hoje. Pessoal todo do Rio Doce, Viação Rio Doce é de lá, né? A Joaíma, o pessoal de Almenar, Águas Formosas, um abração para todo mundo. Momento que eu mando abraço também para o Cláudio Corrêa Monteiro, lá de São Domingos do Prata, povo de Nova Era também, um abraço. Erlen Coelho, um beijo para você, para os seus filhos Davi, de 6 anos, e a Ana Júlia, de 3, eles que moram lá em Governador Valadares. Doutora Érica, Sim. psicóloga, verdade vira mentira, mentira vira verdade? Vira. Mas por quê? O cara Não, é doido? não. Eu ia falar a mesma coisa que ela. Vira, né, Vira? Carlinhos? Vira. E a gente já acompanhou esse caso aqui, não falando desse... Tô doido. Vira, Não, mas tem gente vamos lá, até que vamos lá. acredita em mentira. No começo foi falado, o Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, matou e entregou ela para os cachorros. Essa era a verdade. Era. Isso virou mentira. Olha o Bola aí. Que a gente acompanhou E que o desde Ministério o início, Reconheceu. quando Ministério Público Reconheceu que era mentira. Depois falou que era mentira. o menor, ele estava dando a entrevista lá no Rio, a gente estava ao vivo aqui, né? Então a gente acompanhou desde o início mesmo do programa. E o que já teve de história, né, nesse processo, né? Isso que o Zanoni falou de tanto advogado, eu estava tentando fazer um exercício aqui de quem já passou por aqui. Doutor Hércio Quaresma foi o primeiro advogado do Bruno. Cada um com a tese diferente. Sucedeu Cada um. Quaresma, o grande lutador, professor, inclusive professor do Anderson Silva, professor do Spider, o Daledoni, que também é advogado, é um atleta. Sucedeu o Daledoni, o doutor Rui Pimenta. Foi. E sucedeu o doutor Rui Pimenta, o doutor Simin, que já defendia desde o início, com você lá, doutor Simin já defendia a Daiane, já defendia um monte de gente. Não, mas não defendia com o Marcos Não, Aparecido. o Bola era você. Não. Mas já na época, você está desde o começo com o Bola. Mas O trabalhou, Simin já tava lá com a mas já família do trabalhou Bruno. com outra tese, trabalhou com confissão, E teve- toda a situação diferente. Quaresma defendeu o primeiro momento, apesar dos percalços, acredito que em muitos pontos tenha errado. Negou o crime. Mas negou a autoria desde o início.
entrou o segundo advogado, Cláudio Daledoni, veio também com a mesma tese negativa de autoria, apesar de alguns atos também que nós achamos assim, totalmente despicientos. Essa audiência pública na Assembleia Legislativa com direito a beijinho, isso é um absurdo. O povo só tomou preguiça desse caso, inclusive do goleiro. Birra mesmo. Eu acho que o advogado não tinha que fazer nada daquilo. O terceiro que entrou já chamou a autoria para Macarrão, está aqui presente, dizendo que a questão era de homossexualismo, amor para sempre, tatuagem nas costas. O quarto programa que o Macarrão era gay. O quarto que entrou já trabalhou inclusive com parte de confissão, com participação de menor importância, que é uma causa de diminuição de pena do artigo 29, porque o Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime e incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Não. E se a participação for de menor importância, a pena pode reduzir. E no julgamento do Bruno, quando da quesitação aos jurados, a defesa do Bruno fez essa quesitação. Então já trabalhou... E antes ou depois da caixa de cerveja? Que caixa desconheço de caixa de cerveja, cidadão. Desconheço. Mas aí eu acredito, Carlinhos, eu acredito, olhando agora assim, apenas numa análise assim, bem perfunctória, epidérmica, do acervo probatório. Epidérmica, bem superficial. Tem que vir com tecla SAP, entendeu? Tem que vir com tecla numa análise bem superficial, eu acho que o erro do Bruno, e aqui eu vou falar para o Bruno, não sou advogado dele, ele tem um excelente advogado hoje, doutor Semin, que eu teço loas, que eu reconheço os trabalhos. Teço loas é elogiar. Eu gostaria de elogiar e aplaudir. Mas eu acho que essa troca demasiada só trouxe prejuízo. Cada advogado que entrava pensava diferente do antecessor. Era uma verdade que vinha. E jurado não acredita nisso, jurado não acredita nisso. Foi prejudicial? Ele está me citando. Você falou que o Macarrão é gay. Ele está me citando. Mas a questão do homossexualismo foi Vossa Excelência. O ilustre colega... que falou que o Macarrão... Vossa Excelência é ele. Sim. O ilustre colega está... O ilustre colega é o Zanoni. Ele está equivocado, porque ele sabe da área dele, que ele defendeu, que foi o Bola. O autor do homicídio, tido como autor, que está condenado já, e essa coisa toda. Agora, ele se arvora em outras teses, ele pode ter visto o processo, alguma coisa e tal, mas ele, na realidade, não conhece a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é o seguinte... Não sabe nada, então. Não, a realidade dos fatos é o seguinte. Nós tivemos uma tese que não conseguimos dissertá-la em razão de complô feito no primeiro dia do julgamento. Mas nossa tese seria o quê? A nulidade do feito. Nós não íamos entrar no mérito se o Bruno era culpado, se não era culpado, nós não íamos entrar. Nós íamos apresentar para o corpo de jurado que eles estavam trabalhando num processo nulo e que não deveriam dar veracidade àqueles fatos. Por quê? Porque o processo, esse processo começou com inquérito, e esse inquérito começou com o menor. E a lei não permite um menor de idade instaurar nenhum procedimento, ele tem que estar acompanhado do pai e do seu representante legal. E ele foi na delegacia e declinou para o delegado, e o delegado desenvolveu. Quer dizer, foi um processo que nasceu natimorto, nasceu nulo. Essa seria a lá no proposta. Supremo, o senhor queria derrubar tudo e botar o Bruno na rua. Lá isso era o seu objetivo. Foi um outro fato desse, realmente. E com tudo isso, não foi feita uma mudança. Foi feita uma mudança e quem advogou para ele perante o júri, na realidade, defendeu outra tese, quer dizer, uma tese vencida, porque o processo não tem dúvida nenhuma de que o Bruno estava envolvido nesse fato. Se o senhor tivesse soltado o Bruno àquela época, o Bruno estaria na seleção, conforme o senhor falou. Com certeza. E o Bruno, segundo o senhor falou, seria o goleiro titular da seleção, na sua opinião. Aí eu pergunto para o senhor, naquele jogo horroroso de sábado agora, da Selechora lá, o Bruno teria defendido os pênaltis que o Júlio César defendeu muito bem? Olha aqui,
Não, o senhor tem que falar. Foi fato. Porque se o senhor tivesse soltado o Bruno, a seleção poderia estar desclassificada. Poderia, você falou bem. Porque poderia, o Júlio César defendeu. Mas o Bruno é tão talentoso quanto o Júlio César. Defenderia. Defenderia. Com o terço do Vitor ou sem o terço do Vitor? Com Vitor ou sem Vitor, Defenderia. o Bruno o Bruno é foi o maior goleiro da que o história. Brasil já teve. Não tem Yashin da Melhor que Rússia, aquele americano de Gilmar, ontem? não teve Gilmar. O maior goleiro que o Brasil já presenciou foi o Bruno. Infelizmente, o destino dele foi traçado Na maternidade. num envolvimento Paixão desse. cruel, E nós desenfreada. perdemos a oportunidade, perdemos o talento do Bruno. Que eu não discuto o fato se ele cometeu, se não cometeu. Isso o que eu senhor, estava o fato advogando é que o existiu. processo foi nulo. E continua nulo, doutor. Então e continua fala, nulo. não tem caso Bruno, Se formos ao cidadão. Supremo, o Sininho está nulo. discutando. Eu tô vendo o Se seguinte, for ao ninguém Supremo, morreu. Não, arguindo Elisa a nulidade Samúdio toda do sumiu, processo, o Elisa Supremo Samúdio vai sumiu, encarar, né? vai discutir É bem até e parente, corre o né? risco de anular E tudo. que Porque morreu? começou nulo, todo mundo trabalhando Sumiu. no processo Elisa, nulo, a com a Elisa despesa para o Samúdio governo suicidou-se. à toa. Né? A Elisa Samúdio sumiu, suicidou-se, esquartejou-se, desapareceu-se, entrou no micro-ondas sozinha e sabe-se lá onde ela está. Tudo isso é nulo. Olha, vamos conversar aqui. Não. Por Ela foi eu assassinada, acho- foi? Pois é. Foi Isso aí já. assassinada. Pois é, mas negaram, né? Mas Não- negar igual é uma o presidente. alternativa de toda a defesa. Mas, Eu não neguei esse fato. O que eu disse foi o seguinte. Eu acho, Rui, que é o seguinte, É. chega a um certo ponto que a pessoa tem que ter, primeiro, vergonha na cara e dignidade. Segundo, a pessoa tem que ter um pouco de responsabilidade. Falou tudo. Terceiro, tem que fazer o quê? A pessoa tem que assumir os próprios atos e pagar por aquilo. Agora, tem gente com muita cadeia, que deveria ter pouca cadeia, que deveria ter muita cadeia. Tem gente que já está na rua se vangloriando e isso aí faz com que a justiça fique desmoralizada. E o advogado hoje, depois da Constituição, o advogado não é um mero postulante. Ele não vai lá só pedir, ele não vai lá para livrar a cara do cliente dele. O advogado é um colaborador da justiça e, como tal, deve se comportar. O advogado não está lá para falar mentira, para tirar a cara do cliente dele, não. Ele tem que falar a verdade se ele for digno e Só um honesto. minuto, Rui, só um minuto. Rui, só um minuto. A doutora Érica vai analisar agora o próximo trecho da entrevista da Ingrid, da esposa do goleiro Bruno. O Bruno já está lá na penitenciária de Francisco Sá. E, infelizmente, este é o primeiro TV Verdade que o Bruno não assiste. Ele acompanhava o caso e a vida dele toda através do TV Verdade, porque ele tinha televisão no Xadrez aqui em Contagem. Lá em Francisco Sá, só radinho de pilha. Lá WhatsApp, não né? pode ter televisão. WhatsApp, né? Mas não tem, de verdade, no WhatsApp não tem, né? Celular lá, não passa sei depois, se né? levou, sei lá. Mas, enfim, lá não tem televisão, na penitenciária Francisco Sá, tá? Mas é do lado de Montes Claros e a Ingrid já alugou um apartamento lá. Tem mais de 6 meses que ela alugou o apartamento, já está pagando aluguel, vai contar pra gente e a doutora vai explicar. Já tem 7 meses que eu aluguei, esse é um apartamento que eu aluguei lá. Porque na verdade era para ficar mais próximo dele, porque para mim é muito desgastante. Eu moro no Rio de Janeiro e assim, eu venho visitar o Bruno constantemente, sem falhar desde 2010. Eu vou me mudar de vez, eu vou morar lá, vou residir lá, vou trabalhar lá. E aí de lá eu vou me deslocar a Francisco Sá, então vai ser bem mais fácil para mim. O Bruno, eu tenho certeza que ele vai retomar o trabalho dele. A gente sabe que a justiça tem o seu papel. A gente não vai desistir, né? E a pena dele foi calculada erradamente, porque no levantamento de pena dele consta que a prisão dele ocorreu em 2012 e é de público que ele foi preso em 2010. Então, todo mundo diz, porque o Bruno só vai poder sair para o trabalho em 2020. Isso não é verdade. Então, a pena dele vai ser corrigida e eu procuro muito assim, informação, sempre estou conversando com o Dr. Francisco Sinim e ele tem sempre me passado. O Bruno, após cumprido 1/6 da pena, ele tem o direito de sair para trabalhar. Então, corrigida a pena dele, vai ser feito um outro pedido, acredito que vai dar tudo certo.
Ô, doutora, desculpe. Não, Doutor Zanoni, eles é um falando. sexto, é um terço, é 2/5, é os quintos dos infernos, É um quarto. Eu não sei qual o Código Penal, qual lei de execução penal. Eu tenho um Deve ser respeito esse que enorme, você já usa. tive pessoalmente com a Ingrid, nos corredores do fórum, lá no plenário de julgamento, mas a lei de execução, Carlinhos, e ela é clara. O homicídio qualificado, e ele foi condenado por homicídio qualificado, Hediondo. é um crime hediondo, e ele se tornou hediondo pela Lei Glória Pérez, a Lei 8.930 de 94, chamada de Lei Glória Pérez, ela inseriu o homicídio qualificado, que é o crime do Bruno, no rol dos crimes hediondos. A Lei 8.072. Portanto, com a nova Lei João Hélio, progressão de regime para sair do fechado, para ir para o semiaberto, cumprimento de 2/5, ou seja, 40% da pena. Se for reincidente, 3/5. Esse 1/6 aí é para crime não hediondo e o sujeito não sendo reincidente. Porque ele tinha a condenação Mas do Rio. independentemente da reincidência do Bruno, do artigo 64 do Código Penal, não quero discutir isso, o crime que ele foi condenado, no caso Elisa Samúdio, é hediondo. É hediondo. Eu combato a mesma sentença Então, também que é do Marcos Aparecido. De cadeia tem que ficar no mínimo uns 8. 2/5, justamente. No mínimo, E tem que outra, ficar. somando-se a isso, nós temos também aquela sentença criminal lá do Rio de Janeiro. Isso. Então, melhor do que eu para falar daquilo, porque elas serão Doutor Rui. somadas. Tá aí Então é o no mínimo 8 ex-advogado. anos trancado para poder sair para trabalhar. O fato é o seguinte, é que Sem os contar advogados... a pena do Rio, né? Tem que somar a pena do Rio também para tirar esse tempo aí. Os advogados, atualmente, eles tentaram uma concessão de benefício para eles julgar fora, julgar num time, arrumar o time, contrato, etc, etc. 5 anos. Mas um grande equívoco. Por quê? Porque e preferiram, acharam dificuldade aqui, procuraram transferi-lo para Francisco Sá. Só que a mesma lei, o mesmo fundamento que o juiz aqui negou, o juiz de lá vai negar, porque a lei é nacional. Os juízes estão obrigados à lei. O juiz, como negou aqui, vai negar lá. Então, ele vai ter que cumprir um período maior. Aí, quando ele tiver o capital de giro, vamos dizer assim, da pena cumprida, ele terá direito a trabalho externo. Isso foi algo num programa anterior algo aqui, de um programa que você aqui. nos convidou, e nós falamos, precisa cumprir os 2/5, ok? A única coisa que ele pode fazer é tentar remir. Existe o Instituto da Remissão, que é para cada 3 dias de trabalho, um dia de pena vai embora. Ou então, para cada 12 horas de estudo, também um dia de pena. Mas, independentemente disso, Mas o ele trabalho- precisa cumprir 2/5. Nós falamos aqui, trabalho externo no regime fechado, só em obra pública sob escolta. Está na lei. Só. Isso é da lei. Eu queria que essa exceção, que esse precedente jurisdicional, né, que viraria jurisprudência, está aqui um advogado, cidadão Eda aqui, que não me deixa mentido, também doutor Rui,